Olá! Mudando hoje, sábado, né? Dia 2 de novembro de 2024, Dia dos Vivos. Parece que morremos, mas sabemos e poderemos saber, e a linguagem pode dizer que nós não morremos. Isso é interessante, né? Que, pelo menos em mim, traz ou causa uma grande tranquilidade, uma grande felicidade em saber que somos eternos. Isso é muito bom. E eu aqui renovado, mais uma vez, com os pés presos no chão da terra, vim num clarão mais uma vez, tá? Sem barba, agora, um bebê, né? Então falarei sobre o Dia dos Vivos, né? Mas para falar, primeiro eu vou dizer que aqueles que se foram, segundo a tradicional morte, né? Mais próximos a mim, segundo a tradição, né? Meus pais, tá? Meus irmãos meus se foram, né? Não, eles não se foram. Transitam em mim e transitam no planeta vivo. E transitará, e hoje estão transitando, naquele pardal que você vê de manhã, comendo lixo ou insetos. Ou transitará no peixe que você come e que come no mar. Essa é a grande evolução, é que é a eternidade da vida. Estou aqui de novo com os pés presos no chão da terra. Vim num clarão. Isso é o que diz uma frase de uma das músicas minhas, chamada Luz e Vela. Mas começando a nossa live do Dia dos Vivos, dos sempre vivos, né? Eu vou ler aqui um pedacinho. Eu escrevi um negócio interessante, né? A morte do corpo não existe. O que existe é o medo de morrer e perder o próprio eu. Todo medo é medo de perder o eu. É medo de seu eu, esse eu que agora mesmo falo, de perdê-lo, de perder essa linguagem que vos fala, essa linguagem que faz com que eu e você exista. A linguagem é coisa linda, bem estruturada, que faz um negócio chamado consciência, tá? Falarei na live. Estou aqui de novo com os pés presos no chão da terra, vim num clarão. Vamos lá. O Gilberto Gil, ele fez uma música, né, chamada Não Tenho Medo da Morte. Ele fala, não tenho medo da morte, mas sim de morrer. É que a morte é depois que eu deixar de respirar. A
morte é depois que eu deixar de respirar. Então, se eu deixar de respirar, já estou morto. Então, eu não tenho medo da morte. Já estou morto, não tenho medo de quê, né? Morrer ainda é aqui, na vida, no sol e no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém nessa casca. Como aqui agora, pensando sobre o além-morte, ou além-mar. Na morte já não haverá além. O além já será, então, fato. Já não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Perderei meu eu. Isso aí. Então, esse é o poema de Gilberto Gil sobre reflexão, morte. Não é isso. Outro dia eu li que todo medo é medo de morrer, é medo da morte do eu. E o eu, estranhamente, é uma estrutura de linguagem, como já escrevia Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. A consciência é um jogo de palavras. Literalmente, viu? A consciência é um jogo de palavras. Como também escreveu ele mesmo que os limites do mundo são os limites da linguagem. Um jogo de palavras faz a consciência. E os limites do mundo são os limites da linguagem. Uma linguagem rica, uma linguagem que evolui, uma linguagem se torna infinita, uma consciência infinita. Uma brincadeira, uma coisa robótica dentro de uma estrutura lipoproteica de energia, vindo um clarão. Os humanos vivos, devido à linguagem, são seres introspectos dentro de si, prospectos em si ou ansiosos, por aí, vagando de si, longe, buscando ou se perdendo do próprio corpo. O sapiens, o Homo sapiens, esse criador de linguagens, inventou uma coisa chamada tempo. Aí ele criou o tempo e tal. Disse, não, nós agora criamos uma coisa importante, né? E vamos colocar o tempo na linguagem. A nossa linguagem, inclusive a nossa, o português, ela é riquíssima de temporalidade. Já o inglês é mais fraco, né? Então, cada linguagem tem a sua temporalidade diversa, difícil de entender. O alemão tem uma temporalidade muito interessante. Mas o português é pau, ela realmente botou o tempo para torar. Aí, Saulo, arrebenta. Obrigado por estar por aqui. Então, na linguagem, o Homo sapiens inseriu o tempo
no jogo de palavras, ou no jogo das palavras, inseriu o tempo. Aí é onde a diversidade aumenta e é uma loucurazinha muito interessante que a gente acha normal. Bom, nós é que inventamos, né? Nós, nossos antepassados que transitam em mim, que transitam em você, que transitam no peixe, que transitam na concha, que transitam nos pardais, nas formigas, nas águas, nas folhas das árvores, todos vivos, vivinhos. Haja ancestral a transitar neste mundo, vivos, infinitamente vivos. Muito embora o nosso Freud, o homem da psicanálise, fala que no final Thanatos sempre vence. Thanatos que ele fala é a morte, né? A morte vem. É uma maneira de pensar, na realidade, né? Ele está pensando as dores nossas, tal, né? Que de repente, no final, quem vence é ela, ou ele, o Thanatos, né? Mas ninguém vai falar em psicanálise, mas algo parecido, mas vamos lá. Então seria o tempo no jogo das palavras que fazem a consciência. De tal forma que hoje temos a linguagem de autoconsciência, a metalinguagem, ou robôs que praticam o jogo de palavras, autônomos como se fossem vivos. Está aí a inteligência artificial, usando as palavras como se fosse gente, como fossem sapiens, que jogam as palavras com a lógica matemática tal, e vai estruturando como agiria um humano em suas emoções, nos seus sentidos de buscas. A matemática, mais 2 dividido por 2, sei lá, a matemática, esse mais esse, aquele menos aquele outro. A matemática é uma lógica bem simples, que são a lógica das palavras. Tão simples que uma criança não precisa saber matemática, ela aprende a falar e falar com muita lógica. Tá? Autônomos como se fossem vivos. Um eu linguístico sem um mim vivo. Pronto, aí é onde insiro a psicanálise, né? O eu e o mim, tá certo? Um eu linguístico sem um mim vivo. Então, Jung sempre fala, o mim seria o corpo e o eu seria essa coisa que vos fala, que sai som, que tremula a língua para falar. Então, essa coisa, quase um robô, e quando você estuda as estruturas cerebrais, você vê que é quase um robô mesmo, né? Essa brincadeirinha de falar é interessante, né? E é bonita tal, e faz todas essas coisas boas, e todas essas coisas más, e todas essas coisas lindas, e constroem e desconstroem. A linguagem realmente é interessante. Então, um eu linguístico sem o mim. Ou seja, um robô é um eu linguístico sem o mim. Sem o mim, sem um corpo. Uma lógica estruturada com palavras. E que transitam nas redes sociais, em qualquer trabalho. Se você fizer hoje, você bota a IA ou AI, inteligência artificial, né? E você fala com ela, pergunta para ela, ela responde, ela faz, dá exemplos, e ela faz análise de textos, etc. Numa qualidade que eu testei essa semana, disse, valha-me Deus, essa menina existe mesmo, né? E dá seus palpites com uma coerência que você pensa que aquele outro lá tem um bicho vivo mesmo, viu? Bicho vivo, corpóreo, né? Do outro lado não tem, são lógicas e palavras, como dizia Wittgenstein.
Então, sobre o eu e o mim, é preciso buscar a psicanálise de Jung ou de Freud. No texto da música, Não Tenho Medo da Morte, essa que eu disse logo no começo aí, que é de Gilberto Gil, né? É possível perceber estes dois termos, o eu e o mim, né? O eu que digere a morte e o mim que sente a dor. O medo é o medo sempre de perder o eu. Esse que é o medo de qualquer um. Mas se a morte vier, ela já está. O seu já se perdeu e a dor não mais existe, né? A dor está no mim, não no eu. A dor do eu, a dor do eu. Engraçado, né? É o medo, o medo, chama simbólico de perder esse mim, de não mais transitar nessa maravilha que é a vida, né? Qual vida, né? Essa que transita em mim, essa que transita na formiga, ou essa que está apenas nos movimentos das águas, nos peixes, nas plantas, nos fungos, nos micro-organismos. Tudo é transitar, tudo é... Nosso planeta é vivo. Vivo porque nele se geram as vidas. Aí o indígena Ailton Krenak, né, falando outro dia, que disseram, não, porque as raízes se agarram no planeta, na Terra, né, e lá sobrevivem, ou vivem, ou se alimentam. E ele, com outros indígenas, eles pensam ao contrário, né? O planeta se alimenta das raízes. A vida do planeta, toda a vida do planeta, são agarradas nas raízes das árvores, das plantas e tudo. Pelas plantas, tudo acontece, tudo nutre, mama, a terra mama nas raízes. Onde moram as raízes? Elas moram na escuridão. Essa é outra música minha, interessante. Essa estrutura de consciência pensada em palavras leva a implicar que o genoma da consciência humana tem um pouco mais de 23 letras. 23 letras formam o nosso alfabeto. Já o alfabeto inglês tem outras letras que não participam do nosso alfabeto, mas em torno de 23 a 25 letras. O genoma da consciência possui 23 letras que formam todas as palavras em todas as línguas do planeta e que formam essa lógica de explicar, de autoexplicar-se e que causam várias loucuras em cada ser, loucuras muitas vezes que travam o sistema natural de hormônios segregados pelo cérebro, pelas glândulas, pelas sinapses. Travam, a linguagem vai lá, trava, e a pessoa não sabe onde vai, a pessoa se perde, fica um corpo, e às vezes se perde, praticamente perde o eu e deixa o mim transitando sem independência, sem autonomia. As palavras também fazem a mesma coisa, destravam, fazem com que as pessoas tenham mais autonomia, com que as pessoas se autobusquem, se autocompreendam e compreendam o outro, e compreendam o planeta,
palavras. Todos os animais do planeta, todos se comunicam, não com as palavras nossas, mas com as palavras dele. Não com o som que emitimos, e às vezes nem com som nenhum, só com movimentos, com odores, com química. Mas a comunicação sempre existe em todas as espécies vivas. A consciência de uma minhoca é a consciência que ela tem, a consciência da minhoca. A de um macaco é a consciência de um macaco, do cachorro, da formiga, e assim todos têm consciência, pois todos têm linguagem, e a linguagem é um jogo que faz com que as coisas, os vivos transitem e se auto-percebam no transitar. Genoma, olha, aquele helicoidal lá, gente. A, B, C, D, E, F, G, Z. Aquilo lá, tá lá. Todo genoma da consciência possui pouco mais de 23 letras. Letras que interagem com as palavras e que estas seguem regras matemáticas, lógicas, que constroem essa coisa compreensível que chamamos de consciência. E que essa consciência é o nosso eu, que tanto medo temos de perder e que se perdeu vários por aí, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos que se foram eu, mas estão aí transitando no universo vivo, vivíssimo para a eternidade. Daqui a pouco, num clarão ele diz: estou aqui de novo, com os pés presos no chão da terra, vim num clarão. E no clarão se acendem velas, se apagam velas, né? Se festejam com velas, com luz, né? Isso é muito interessante, é a coisa mais linda do mundo. Essa criatividade nossa de sempre compreender a luz como algo que traz vida, né? Muito embora vidas também existem por baixo da terra, né? Mas a vida humana sempre colocou um totem na luz como algo que eleva os céus, que traz mais horizontes. Isso é bonito também. Você vê que o dia dos vivos e o dia dos mortos se confundem, né? Mas muito embora, quem ganha aqui na minha consciência verbal é a vida, que está sempre ganhando. Show! Freud e seu Thanatos. Show! Que constrói essa coisa compreensível que chamamos de consciência, e que essa consciência é o nosso eu. O tempo verbal impregnado nas palavras, além de criar essa fantasia chamada consciência, nos deixa vulneráveis quanto ao mim, qual chamamos de corpo. O mim, nosso corpo. Esse corpo que é planeta vivo não morre. E eu, esse que vos fala com linguagem própria, posso dizer sobre isso. Sim, eu estou com o chapéu aqui bonitão, tal, seguindo a tradição Dia das Mortos lá do México, né? Lá tem o Dia dos Mortos, né? Que é festa, né? Dia de festa. Eles compreendem, assim como vos digo. Estamos por aí vivos, por aqui vivos, nesse planeta super vivo.
independente de nós, de linguagem rica, complexa, que conseguimos explicar quase tudo. Esse corpo que é o planeta vivo não morre. E eu, esse que vos fala com linguagem própria, posso dizer sobre isso. Tive uma mãe e um pai que já perderam o seu eu. 2 irmãos também que perderam o seu eu, né? E há um bom tempo já. Mas o meu mim carrega ambos ainda vivos aqui dentro, no meu genoma. Meu genoma de carne e de osso. Estão aqui. Estão aqui, eles estão aqui. Estão aqui. É isso. Quem vos fala, eu falo em coro. Eu falo em coro. Com todos os meus antepassados, inclusive os mais recentes. Falamos em coro. Esse eu linguístico vos fala em coro. Obrigado, meus antepassados. Esse corpo vivo que é o planeta não morre. E eu, esse que vos fala aqui e tal. Bom, estão em mim dissolvidos, né? Isso é interessante, né? Tive uma mãe, um pai, os irmãos e tal. Há muito tempo, mas o meu mim carrega ambos ainda vivos, dissolvidos no meu próprio corpo, como o ar que respiramos e não sentimos que respiramos. Essa parábola, esse exemplo, né? Agora mesmo, eu não sei quantas respirações e inspirações entrou ar aqui no meu pulmão e saiu. E eu nem percebi. E está me alimentando. Eu estou comendo esse ar. Estou tirando o outro ar de mim. Estou colocando no ar que daqui a pouco a folha vai capturar e vai comer esse ar que saiu de mim e vai transformar depois em oxigênio que normalmente eu vou respirar e vai transformar esse ar que saiu de mim com carbono em madeira, vai transformar em folha, vai transformar em suas estruturas e que o bode vai comer essas folhas e que as formigas comerão e eu estarei nas formigas no ar que expirei dos meus pulmões. É isso que é preciso entender, tá? Isso traz felicidade, pelo menos a mim traz felicidade, né? Eu posso ter até o medo de perder esse eu, mas eu transitando aqui nesse mundo selvagem, vivíssimo e lindo. Poxa, que egoísmo, né? Eu querer ser eterno. E o mim deles ainda permanece vivo dentro do planeta, também vivo e suas criaturas animadas em suas criaturas do planeta, animadas ou não. Então, nossos antepassados e eu, ao expirar, capturar, tá? Faço e eles têm feito todas as vidas do planeta. E eu tenho feito. E você que me escuta também tem feito. Embora a gente de vez em quando somos tão egoístazinhas aí, tá? Que destruímos tanta coisa que eu não sei não. Rapaz, esse planeta nosso, o único que tem vida, que é vida, não é que tem vida, né? Ele é a própria vida, né? As árvores, o planeta aqui agarrado nas árvores, se agarra, não solta as árvores, e de repente o homem vem, bota fogo nas árvores, corta as árvores, e cada árvore cortada são vidas que se vão. Vidas que se vão. É estranho, né? Vidas que não têm a oportunidade de lançar sua linguagem e se comunicar
nesse outro lado do eu em si, de fazer essa mágica de criar um outro ser tão vivo quanto ele mesmo, um bebê, uma formiguinha, um buruguelo, uma corujinha, um jacarezinho, um broto, uma plantinha. Então, é isso que a nossa interferência com fogo, que outras coisas mais, como o veneno, tem feito. Ou seja, evitar que outras criaturas se desenvolvam e tenham a oportunidade de respirar. A oportunidade de respirar, de interagir com esse mundo de autônomos que transitam, de ver, sentir o sabor de uma maçã, de um caju, de uma manga, sentir o cheiro do saputi, escutar as ondas do mar, queimar árvores. Não é só destruído quem está respirando, quem está fazendo isso tudo, mas fazendo com que haja uma extinção da espécie e nunca mais eles transitem com autonomia por aqui. Quando você bota fogo, os ancestrais queimam também. Ontem mesmo, sexta-feira, estive almoçando e conversando com cada pessoa que uma a uma chegava para ocupar comigo aquela mesa. Eu cheguei primeiro, a mesa estava desocupada, sentei lá, daqui a pouco veio outras pessoas, mais 2 pessoas vieram, né? A primeira veio, enquanto eu estava comendo, eu comecei a fazer lançar esse jogo de linguagem sobre a mesa, enquanto comia. Vamos lá. Uma a uma para ocupar comigo aquela mesa. Falei em como somos seres estranhos. Disse para a menina lá. Nós somos estranhos, né? E ela, estranho, né? Vamos lá. Seres que podemos estar comendo naquela mesma mesa, que poderia estar ali, que um poderia estar ali e o outro não. Eu estava de frente a ela, mas ela não estava ali. Eu percebia isso aí. Tá? Estava longe, não sei em que mundo ela estava, mas estava longe. Nós, pela linguagem, conseguimos fazer isso. Transitar fora de si e até se perder de si. Muitos nunca se encontram mais, se perdem por aí. Né? O eu sai, feito fantasma, se perde por aí e não volta mais. Aquela pessoa fica transitando como zumbi. Um mim que se move estranhamente por aí, como um zumbi. Mimetizando as coisas. Assim, se anda assim, o cara andando ali, opa, se veste assim, o cara está se vestindo assim. Se comporta assim, né? Tá, então o corpo, o mim, fica aprendendo, reaprendendo, porque o seu eu fugiu e não voltou mais. Que seres estranhos somos nós, né? Seres que podemos estar ali naquela mesa, que poderiam estar e outro não. Um de nós, ao menos naquele momento, não estava ali. Pelos movimentos dos dedos do celular, era perceptível que aquela pessoa não estava ali. Ela comia, ela não sabia o que estava comendo. Ali tinha um mim autônomo, sentado, né, com
se mantendo sentado, mas não tinha, era livre de um eu, né? E escutava, né, tudo, mas que escutava era um mim. De repente, daqui a pouco, o seu mim ia lá, o seu eu saía, depois, quando eu falava alguma coisa e atrapalhava a sua viagem astral, aí eu percebi que lá na frente ele deveria estar voltando, né? Procurando o seu mim, o seu corpo lá e voltando para ela, né? Eu, opa, voltei. Sim, o que era mesmo que estava falando aí, entendeu? Então é ser que esse eu que vai e que volta, e também ele vai e às vezes não volta, tá? E fica o corpo zumbi, só zumbindo, zumbindo, fazendo mimetismos, né? Imitando para transitar. Ela em movimentos deíticos, essa palavra deítico existe, tá? Que quer dizer lá e cá, né? O cara pode estar lá e pode estar cá, tá certo? Ela em movimentos deíticos, lá e cá, se mexe, volta e vem ouvir as minhas palavras e depois sai. Ela conclui o almoço e chega a outra pessoa. Já esta outra se mostra introspecta e em si. Chegou calada, ficou calada, mas o corpo dela dizia para mim, ela está em si. Ela sabe que está comendo. Ela está saboreando a comida. Ela está me ouvindo. Sem precisar falar. Só o corpo dela falava. Mas eu, um tagarela, que gosta de fazer o jogo das palavras, de exercitar o jogo das palavras, aí tagarelava, né? E aquela menina que saiu daqui e tal, né? Vamos lá, vamos lá. Já esta se mostra introspecta em si. Ela mostrava que o seu eu se encontrava nela, estava ali. Ela e seu mim. O mim dela estava lá também. Uma pessoa coesa, comendo e sentindo o sabor da comida que comia. E plenamente capaz de lembrar, no dia seguinte ou no outro dia, o que havia ingerido. Quantas pessoas que eu conheço que dizem, eu não sei nem o que eu comi ontem, né? Não sabe, porque você não comeu, né? Você ingeriu o negócio ali enquanto você estava fora de si, né? Como é que você vai lembrar de uma coisa que você não viveu? Tá? Viver é sentir. E sentir é isso, é estar em si, experimentando. Viver é sentir. Viver e sentir. Consentir. Enquanto conversava com ela sobre esses movimentos dentro e fora de si, o deítico, né? Dei-lhe um exemplo. Bebia a minha guaraná em lata. E lhe falava que aquele sabor me remetia à minha infância lá em Serra Talhada. Aí então ali eu semicerrei os olhos e ficava dizendo assim, o sabor do Guaraná, o sabor do Guaraná, quando era chamado de champanhe, que eu comia com um sanduíchezinho com duas bolachas creme crack, com doce dentro, doce de goiaba, de goiabada, né? E me remetia à infância Serra Talhada. Quando no meu lanche tomava guaraná, champanhe e comia um sanduíche de bolacha, goiabada. Dizia a ela que naquele momento eu havia buscado a minha infância, fiz uma viagem no tempo, e que, porém, eu estava ali, naquela mesa, sentado sempre, não saí dali. Eu apenas fiz uma viagem introspectiva para o meu mais fundo canal de linguagem, lá daquela escuridão dentro que dá uma saudade. Não saí dali, eu não fui para fora, não viajei. Viajar para dentro é estar em si, inclusive muito em si.
o eu e o meu mim mesmo viajando para dentro buscando o passado. Lá encontrei o meu eu ainda em formação, aquele bebê. Mas ainda era o mesmo eu de agora. Ela deu um sorriso leve, mas não falava uma só palavra. Porém, o seu corpo falava que estava entendendo o que eu queria dizer. Ela, desde que chegou, utilizou a sua linguagem primária, a linguagem do corpo, a linguagem do mim. Estou aqui de novo, com os pés presos no chão da terra, vim num clarão. Isso aí, essa coisa de renascer, né? Vai e renasce por aí, transitando. Até falei que aquela pessoa anterior, que eu falava antes, né? Vez ou outra, visitava-me, né? Era visitado pelo seu eu, né? Ou seja, o eu vinha lá de fora, abria a porta e procurava o seu mim. E encontrando dentre a multidão, voltava ao corpo. Mas logo, logo, era empurrado novamente para fora. Ou seja, o eu querendo voltar para a casa dele e a pessoa disse, não, eu quero ficar lá fora, né? Tem gente que quer ficar lá dentro, né? É outro risco, né? Essa temporalidade verbal que nos permite esse movimento deítico, lá e cá, deítico quer dizer deítico, lá e cá, nos faz renegar o nosso corpo, o nosso mim. É tão estranha essa temporalidade verbal que literalmente, utilizando como exemplo, nos coloca tempos verbais. O português tem isso aí, tempos verbais, não? Linguagem riquíssima, né? Perigosa, mas riquíssima, né? Nós temos um presente no presente, temos um presente no passado, um passado presente, um passado passado, um passado que não existiu, ou que quase existiu, um passado estranho, um futuro no futuro, e um futuro sem responsabilidade de existência, dentre outras temporalidades bizarras, né? Então, o cara não só sai de si, né? Ele fala sobre si como se estivesse ali, como se estivesse aqui, como se estaria em algum lugar. Nós temos... É uma coisa muito maluca, mas é muito bonita, né? Então essa consciência que nós temos, não, diz que toda língua ela é completa para a população que as fala, né? E é mesmo, tá certo? Isso eu não tenho dúvida não, né? As formigas conversam com a outra e não tem problema. O que elas conversam entre elas é suficiente, né? As abelhas conversam também, os ratos conversam com o outro, os cachorros conversam com o outro, né? Os patos com os patos, as árvores com as árvores, os seres microscópicos conversam com o outro. É isso aí. Então, cada linguagem de cada ser é completa. Mas eu digo, não tenho dúvida que nossa linguagem portuguesa é muito difícil. Os animais vivos, animados, se mexem, sábios, sem serem sapiens, estão sempre transitando no processo, no próprio tempo, processo que executa 3 funções essenciais. Os animais, na realidade, os seres que a linguagem verbal deles não são tão ricas, né? Esses anjos magníficos que conseguem viver
que conseguem transitar e se procriar e serem felizes usando o mínimo de linguagem possível. Eles não têm temporalidade na linguagem deles. Eles vivem o processo deles próprios. Eles vão, pegam a folha, trazem a folha, cortam a folha, né? Faz tudo que tem que fazer, vão, tiram o pólen, etc. Tal, né? O passarinho vai e voa e vê, pega o inseto, come o inseto, né? E o jabuti, a tartaruga, vai, pega o peixe, né? O peixe pega a planta. Ou seja, eles estão apenas, e é importante, transitando no mundo deles, sem dizer assim, amanhã eu devo fazer o seguinte, amanhã eu não vou comer mais planta, amanhã eu vou comer, sei lá, um gafanhoto, né? Ele não tem esse negócio amanhã, eles têm o corpo pede e eles transitam e buscam. Então, há uma confusão. Não é nem confusão, é contrário. Há uma desconfusão, né? Há uma linearidade entre a fome e o meio externo que vai buscar. É uma coisa só. É como se o próprio intestino dele estivesse fora também, né? O alimento e a fome tida seria a mesma coisa. Só que um está fora, outro está dentro. Se confundem, né? Mas é melhor dizer que se fundem. E as três funções que eu falo, as três funções essenciais, a de comer está incluso o respirar, os animais, em linguagem mais simples, né? A função de comer, que está incluso o respirar e o beber, né? Todos tomam água, né? O brincar, todos os seres vivos brincam. Brincar é uma função básica, essencial para todos. E de fazer sexo, que é fundamental para que as espécies sejam infinitas em movimento e levem o sexo. Só o sexo faz que os antepassados nossos, falantes, estejam em nós, vivos, sempre vivos. Essa coisa de sexo pecado, isso é uma coisa muito absurda, né? Mas vamos nós, estamos terminando. Quem está aqui, Maria Bonita Store, entrou. Obrigado, viu? Leandro Martim entrou aí, muito obrigado. E como eu digo e como a Ailton Krenak me ensinou, ninguém toma o tempo de ninguém. Cada um tem seu tempo, o tempo é próprio de si, tá certo? E dizem que inventaram que tempo é ouro, né? Então, eu, quando estou com seus tempos em tempo, nesse momento, não estou os tomando, mas eu estou recebendo, né? Estou me sentindo muito rico, né? Tempo é ouro, né? Tem um ourozinho aí que está me acendendo, né? A morte do corpo não existe. O que existe é o medo de morrer e perder o próprio eu. O indígena Ailton Krenak, mais uma vez, eu sempre falo porque ele tem me ensinado umas coisas muito importantes que, muito embora eu já percebia, mas eu ainda não tinha essa coisa coesa que ele tem mostrado sobre essas coisas, sobre a vida do planeta, né? Do planeta vivo, do planeta agarrado nas árvores para sobreviver e para dar vida às vidas que se procriam através do sexo e das brincadeiras, são felizes, né? O indígena Ailton Krenak fala da evolução maior, que não é aquela evolução
dita por qual é o nome? Charles Darwin, né? Que fala, né, que o animal perdeu o rabo, diminuiu a orelha, né? Tal, não, que realmente pode ter acontecido, deve ter acontecido e está acontecendo, tá certo? Mas a maior evolução é essa transformação do peixe em concha, né? Da concha em gente, da gente em formiga, da formiga em planta, né? E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com a lua cheia, à beira-mar. Mar e Lua, de Chico Buarque. Então, no indígena Krenak, né, fala da maior evolução, que é essa que nos torna eterno, carregando em nós, né, esses antepassados humanos ou não. Ele é muito coerente no discurso dele, Ayrton Krenak, eu tenho falado, mas nem todo mundo conhece Ayrton Krenak, né? Não foi apresentado, mas eu vos apresento Ayrton Krenak, né? Eu vou cantar uma musicazinha aqui, na realidade eu ainda não sei tocá-la adequadamente, mas chama-se Luz e Vela, né? Vamos lá. Estou aqui de novo com os pés presos no chão da terra. Vim no clarão, acendo uma vela, esquente a água. É hora de parir, de dar a luz, de ouvir o choro e deixar-se ir de novo além. Luz viva que anima, que move, que faz sorrir. É hoje já tem bolo e quindim. É hora estar na mesa. É mais um ano aqui que ele vive o chão, acendo o pavio e cante parabéns pra você. Viva a vida e queime o estupim até o chão ferver e a bomba explodir. Acendo a vela, que a chama é dele. É hora de partir de novo. Feche a porta, vire as costas e regue o jardim. É hora de ir, amém. É hora de ir, amém. Que seja bem recebido aonde for. Muito obrigado. Feliz Dia dos Vivos.